cambada, vamos começar aqui, relembrar como é que a gente começa uma página HTML, né? Do básico, do 000 e começar uma formatação simples com ela. Nós vamos primeiro precisar abrir o nosso editor de código. No meu caso aqui eu vou usar o VS Code 1, que é uma versão do VS Code. Vou fechar isso aqui, vamos abrir um novo arquivo HTML, que é o tipo que eu quero. Ele já vai sugerir um diretório para mim e eu vou colocar básico.html. Criou o arquivo. Esse editor é bom porque ele já vai interpretando e colocando, tentando interpretar e finalizar as tags que a gente precisa digitar. Então a gente vai colocar um doc type, deixa eu colocar aqui, abrir uma tag de doc type, já colocou lá para mim que é HTML. Agora nós vamos colocar uma tag HTML, ele abriu e fechou, e eu preciso dentro da tag de HTML uma tag de body, abriu e fechou, perfeitinho, já matou pra gente, né? Dou Ctrl S para salvar e vamos testar aqui. Eu vou colocar um H1, eu sou um título. Eu coloco eu sou um título, vamos lá no diretório que eu salvei, básico, cliquei duas vezes, abriu aqui para mim. Abriu aqui para mim. Eu sou um título. Se eu quiser alterar cores, eu venho aqui no Style, ele já finalizou, colocou para mim aspas e já está sinalizando aqui todos os atributos que eu posso alterar. Eu quero colocar color do tipo red, vermelho. Vamos reler, pronto, já leu lá o vermelho. Se eu quiser fazer agora um outro título, H1 segundo título, não tem as características de cores do anterior. Se a gente quiser alterar as características de cor padrão, a gente vem aqui dentro do HTML e fora do body, a gente cria a tag head. Dentro da tag head, a gente cria a tag style. E se a gente quiser alterar qualquer característica padrão de um componente ou elemento, a gente vem aqui H1, abre e fecha aspas. Então eu posso colocar aqui a color do tipo red. Vamos colocar azul, blue, para ficar diferente. Esse aqui, como não tem nada definido, ó, não tem nada definido, ele pegou a padrão que a gente tinha definido lá atrás. Como esse aqui redefiniu de azul para vermelho, esse vermelho mandou. A mesma coisa se eu quiser fazer um parágrafo, meu primeiro parágrafo. Eu venho aqui, meu primeiro parágrafo, não tem nada. Maravilha. Se eu quiser alterar as características da tag P, eu venho aqui e, por exemplo, posso colocar background color blue, color yellow. Se a gente fizer isso aqui, tá lá, alterou do P, né? Meu primeiro parágrafo, eu posso colocar aqui, que eu não, ó, veja bem, no parágrafo eu não coloquei nada, é um padrão, só que o padrão está redefinido.
posso colocar no P, aqui, eu posso dizer que tem um style, font size 50 px. E eu posso dizer que aqui eu sou grande. Vamos ver o que acontece. Eu sou grande e continua a definição do anterior. Outra coisa que a gente tem que lembrar também são as divisões que a gente pode criar na nossa página. Div, eu vou criar uma div aqui. Essa é minha primeira divisão. Ou, peraí, vamos lá. P, essa é minha primeira divisão ou seção. Aqui o P tá pegando, né? Então, se eu quiser colocar nessa divisão aqui uma style background color red, tá bem, não aconteceu nada porque ele tem só aquele parágrafo. Então, se eu vamos fazer um outro parágrafo aqui, parágrafo dentro da div. Vamos fazer um parágrafo, ele vai pegar aqui H2, que não tem nenhuma, tem que corrigir aqui H2. Aqui não tem nenhuma definição que a gente alterou. Aí, ó, ele pegou o vermelho, colocou, esse aqui herdou essa característica de vermelho, e esse aqui tem a dele. Então, se eu colocar aqui agora outro texto aqui, por exemplo, H3, vamos colocar parágrafo 1, título H2 dentro da div, e aqui eu tenho um título H3 ainda dentro da primeira div. Olha lá. Voltou o vermelho dele. Voltou o vermelho dele. Se eu quiser fazer uma segunda div, eu quero fazer uma segunda div e vou colocar aqui agora vamos fazer, como que a gente pode fazer aqui agora? Um P. Parágrafo dentro da segunda div. Parágrafo dentro da segunda div, como a div não tem cor nenhuma, mandou a cor. E mesmo que eu alterasse aqui, ó, H2 título dentro da segunda div. Ó, eu tenho esse título aqui dentro da primeira div, vamos colocar aqui a primeira div, que é esse aqui, ele está com fundo vermelho. Esse aqui, vamos ver a diferença. Olha lá, título H2 dentro da primeira div, fundo vermelho, e eu tenho um H2, título H2 dentro da segunda div.
Não ficou com cor. Não ficou com cor nenhuma. Agora a gente pode criar uma nova definição que a gente pode usar não só no P, no H1. A gente pode usar em qualquer elemento. Então vamos colocar aqui, vamos criar uma nova classe. Para a gente criar uma nova classe, a gente mostra que é uma classe pelo ponto. E nós vamos dizer que ela é uma definição 1. E eu vou colocar que a minha definição 1, ela vai estar como background color yellow. Eu vou colocar a minha color green, font size 30px. Então eu criei uma definição 1 que pode ser usada em qualquer divisão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma nova div. Vou colocar aqui minha div 3, onde eu vou colocar agora aqui um H3, título H3 dentro da terceira divisão, vamos colocar assim. Olha lá, eu tenho o título H2 e o título H3. Se eu, por exemplo, aqui eu quero alterar essas características aqui, eu venho e faço assim, ó, eu quero usar essa classe. Isso é uma classe. Então eu venho aqui e falo, ó, usa a classe def1. Então a divisão 2 vai usar essa definição que a gente fez aqui. Olha lá como alterou. E a divisão 3 ficou dentro do padrão. A gente alterou só a divisão 2. E veja que aqui ele alterou até o tamanho do título, né? Ele pegou aqui o font size 30, aí aqui aí o título H2 também ficou maior. O parágrafo ficou grandão, ficou show. Então aqui a gente consegue ver como funciona o HTML, o style dentro, restrito a somente esse elemento, e uma classe que eu posso usar em qualquer elemento. Como assim que eu posso usar em qualquer elemento? Vamos colocar aqui um H4. Esse é um título H4. Vai ser pequenininho. Ele vai ser pequenininho. Olha lá. É um título H4 com a definição padrão. Só que eu quero pegar agora e vou usar a mesma classe def1 que eu usei numa div, que eu estou alterando cor de fundo, a cor do texto e o tamanho. Olha bem como está aqui agora. É esse aqui que vai alterar. Olha lá, alterou. O que eu fiz? Ele herdou a característica de fundo o yellow, a cor das letras verde e o tamanho font size. Então aqui você pode usar no style qualquer atributo, né? Então a gente pode também usar como referência aqui, ó, eu venho no w3schools.com, que é legal. Por exemplo, aqui tag reference. Aí eu venho aqui no style, procuro o style. Cadê o style? Aqui o style. Você vê como que pode usar.
quais os navegadores que usam. Tem bastante coisa aqui, né? Eu acho que por hoje nessa aqui tá bom.